Olá, tudo bem? Uma possível reforma administrativa tem tirado o sono de diversos concurseiros. Exatamente que um dos pontos que foram divulgados para verificar o apoio popular pelo deputado federal Pedro Paulo, que é o relator da reforma administrativa, tocou no assunto remuneração. E é óbvio, é um dos pontos principais daqueles que estudam para concurso público. Imagine o salário inicial de auditor fiscal ser R$ 5.000. Será que será atrativo? Será que você vai continuar a estudar? E é sobre este assunto, reforma administrativa e a visão do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, a FONACAT, que nós vamos falar nesse vídeo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e tenho ajudado diversas pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga no concurso público através do processo de mentoria individual para concurso público. Tá? O deputado Pedro Paulo tem dado diversas entrevistas, inclusive nós reagimos a uma entrevista para Jovem Pan, falando pontos que chamam a atenção da opinião pública. O que ele bate demais é nos 60 dias de férias. Esses 60 dias de férias são apenas atinentes aos magistrados. Todo o Executivo Federal tem os 30 dias como o funcionário da CLT, como o CLT. E aí você joga para a opinião pública falando que vai acabar com todos os privilégios dos servidores públicos, sem fazer a ressalva. Inclusive, por exemplo, as férias de 60 dias. O que você espera da opinião pública? Coloque nos comentários. O que você espera da opinião pública? Você que não tem conhecimento de causa, imagine você que rala demais. Um salário de R$ 3.000. E aí você fala que vamos acabar com os privilégios dos servidores públicos que ganham R$ 60 mil por mês, até R$ 60 mil por mês, acima do teto constitucional. Eles burlam o teto e tem férias de 60 dias. Cara, você vai ficar o quê? Você vai ficar virado no giraia. Só que a realidade não é essa, tá? E é óbvio, contra essas inserções de pontos para angariar a opinião pública, até agora não foi apresentado o texto oficial. Por quê? Primeiro nós vamos o quê? Enfervecer, deixar a opinião pública borbulhando, para depois nós colocarmos ali, estarmos mais fortes para poder apresentar esse projeto de emenda constitucional, para poder modificar a Constituição. Por consequência, você vai ter um projeto de lei complementar e vários outros decretos executivos para poder colocar em prática. Tá? Essa reforma administrativa, ela tende a poder impactar nacionalmente, não apenas o Executivo Federal. Então você vai ser impactado estados, municípios, vai ser impactado o Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? Então, nós fizemos esse overview para você entender como que está a preparação do terreno para que possa ser implementado. E, por consequência, as categorias dos cargos, eles vão fazer o contraponto. E aí, como você conhece, nós estamos no Brasil, né? No Brasil, você tem muito poder de barganha se você tiver dinheiro, tá? Então, vamos aqui à publicação, vamos reagir à publicação da FONACAT, que é o que? É a associação, o Fórum Permanente das Carreiras Típicas de Estados. Tá? Essa foi uma publicação de 19 de agosto. Realizada uma Assembleia Geral. Tá? E aqui alguns pontos. Baseados nos principais pontos da reforma apresentados à imprensa pelo deputado federal Pedro Paulo, conforme eu citei para vocês no início agora do vídeo, relator do grupo de trabalho, as entidades afiliadas ao FONACAT avaliam que a proposta é uma espécie de
PEC 32 com uma nova roupagem, tá? Já houve por parte do atual governo e do governo anterior o quê? Uma força, um movimento para que houvesse uma proposta de emenda constitucional, exatamente para ter força e modificar a estrutura da administração pública federal. O governo anterior não conseguiu emplacar. O governo atual também não conseguiu emplacar. E agora está sendo feita uma força para poder o quê? Angariar votos. Tudo que é feito no Brasil tem como objetivo angariar votos. Se eu sou o defensor do Estado, em que dou a maior voz e penso naquele que é o mais necessitado, eu vou acabar com todos os privilégios. E aí os servidores públicos federais servem como bode expiatório dessa política, né? Política, não apenas desse governo, o governo anterior fez a mesma coisa, é uma politicagem relativa à época de eleição, tá? Deram uma nova roupagem, como ganhar apoio popular, que eu citei aqui para você, destacou o presidente do fórum. A afirmação foi um exemplo de fim das férias de 60 dias. Como eu citei para você, isso não é relativo a todo servidor público, apenas o judiciário, tá? Outra proposta foi a criação de uma tabela única e consequente achatamento dos salários iniciais. Aí tem um ponto bastante crítico. Tem se ventilado, não tem nada escrito, não apareceu nada escrito, mas foi colocado como bode expiatório. Vamos achatar o inicial e aumentar o nível de níveis para que você possa chegar no último nível e no mínimo 20 anos. No caso da Receita Federal, hoje com 9 anos, você chega no topo da carreira. Então, o inicial até o final, o topo da carreira, 9 anos. Se você joga 20 anos, realmente vai ficar uma coisa muito mais difícil, tá? Se você achatar, como tem se falado, 50% do final será o inicial. Hoje, ou melhor, a gente tem uma projeção para a partir de fevereiro de 2026, o salário final de auditor fiscal, aquele básico, aquele sem nenhum tipo de inserção de benefício além, vai estar em torno de R$ 44 mil, tá? É óbvio que tem algumas inserções, como periculosidade, adicionais, chefia, que aumenta esse salário e chega no teto, tá? E eu fiz até um vídeo falando sobre toda essa escala para você, como auditor fiscal, conseguir chegar ao teto, tá? E aí, 44, 50% seria R$ 22 mil, tá? Hoje, o salário de auditor fiscal está em torno de R$ 23 mil inicial. Não seria uma grande diferença, tá? Você achatar, né, o salário inicial para 50% do final. Entretanto, você tem 20 níveis para poder subir e chegar no teto. Isso é bastante tempo. E inserido dentro desses 20 níveis, que a gente classifica de uma forma bem simples, vamos falar 20 anos. 20 níveis, vamos colocar que o mínimo é 1 ano, né? Quem assume chefia, quem é chefe, quem faz curso, quem dá curso. Então, tem alguns requisitos que são atinentes a que você possa estar habilitado a poder subir de ano em ano. Vamos dizer, 20 anos. Aí as coisas mudam bastante, porque de 8 anos para 20 anos, você vai aumentar 12 anos, tá? E quem é servidor público, principalmente do Executivo Federal, tem o poder de barganha baixo, tá? O poder de barganha baixo para aumento, sempre o servidor público é o problema de qualquer tipo de crise. Não é a má gestão do chefe do executivo, jamais má gestão, mas sim o servidor público. Não é os coluiozinhos, as injeções de dinheiro para você conseguir uma emenda, para ter apoio no Congresso, isso daí não é problema, né? O problema é o servidor público. Então, gente, você que estuda para concurso público, fique ligado que essa é a realidade do serviço público. Vamos dar continuidade aqui? Para as entidades, assim como a PEC 32 de 2000, que foi da época do governo Bolsonaro, conforme falei para vocês, o governo anterior,
o que vem aí com a reforma administrativa vem sendo preparada na Câmara de maneira assodada, sem ouvir os principais interessados, o que? Os servidores. Exatamente por quê? Porque esse movimento agora é um movimento de você sentir o terreno e buscar o quê? O apoio popular, tá? Vamos ver aqui pontos importantes. Aqui está aqui a reunião, tá? Antes da reunião, alguns pontos. Vamos voltar aqui, ó. Tem um ponto importante que eu considero aqui, ó. Essa reforma abre precedentes muito perigosos, como a criação de cotas em concurso público com estabilidade temporária de 10 anos. Sim, essa era uma ideia de ter servidor público temporário. Você vai fazer concurso público, só que você vai ficar na administração pública durante 10 anos. Sim, é previsto isso sim, e essa ideia foi reavivada lá de 2020 do governo do Jair Messias Bolsonaro, tá? Foi a ideia do Paulo Guedes, que é o famoso que vou deixar uma granada na mão deles. Eles são servidores públicos. Então, gente, assim o movimento de poder precarizar, né, todo o processo administrativo, impactando os servidores públicos, mas aqueles cargos que não são carreiras típicas de Estado vão ser bravamente impactados, mas bravamente mesmo, tá? Por estados, nós temos aqui cargos com bastante representatividade nacional. Dentro da FONACAT, tá? Você tem como filiados, só para você ter uma ideia, ó, a Associação dos Analistas de Comércio Exterior. Então, todos aqueles que envolvem o comércio exterior, que é o quê? É a comercialização do Brasil, né, dos empresários brasileiros, regulamentações com o exterior. Tem força e poder de barganha. A Associação Brasileira de Criminalistas, sindicatos de diplomatas brasileiros, são diplomata que faz toda aquela política internacional. A Associação Nacional de Delegados de Polícia. Associação Nacional de Defensores Públicos, advogados públicos, procuradores de estados, de políticas públicas, fiscais, auditores fiscais agropecuários, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, procuradores municipais, peritos criminais, membros do Ministério Público, associações de fiscais de tributos estaduais, Federação Nacional de Delegados de Polícia. Então eu trago aqui, assim, cargos de representatividade no Estado brasileiro e que têm voz para poder frear qualquer tipo de movimento contra as carreiras típicas de Estado. Então você tem uma Liga das Justiças, vamos dizer assim, para poder combater, né, na verdade, aquela máxima, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então as carreiras típicas de Estado, eu falo para vocês que o impacto vai ser diminuído. Agora qualquer cargo que não esteja dentro das carreiras típicas de Estado vai ter que ter muita força política para poder frear esse movimento. Preste atenção, isso se a reforma administrativa for em frente. Por quê? Porque esse movimento está desde antes de 2020. 2020 parecia que ia ter uma força política e não teve. Agora, nesse cenário de conflitos internacionais, bloqueio de taxas americano, guerra política no país, a ascensão das organizações criminosas. O país está fervoroso, tá? Pode sim ser pano de Troia para poder vir esta proposta de emenda constitucional, ou talvez não tenha nem cenário para poder discutir isso, tá? Mas tudo que nós tivermos ciência sobre a reforma administrativa, nós vamos trazer aqui para debate com vocês.
Por isso, eu peço que deixe seu comentário aqui nesse vídeo sobre alguma informação importante, o que você acha, o que você projeta para uma possível reforma administrativa. Continue estudando, continue firme, não esmoreça, foco no seu objetivo, porque nós já tivemos aí cenários parecidos e não aconteceu nada. O mais importante é você estar bem preparado. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.